Bíblia aí, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 24. Lembrando, as pérolas vão louvar o Senhor. Eu sinto muita unção, irmão. Esses hinos assim, seja livre, o tempo não acabou, são mensagens proféticas, né? E a cara da nossa pastora Jennifer, né? Relógio de Deus. Nesses mistérios tudo aí eu recebo, irmão. E aí quando vem a palavra aí que eu recebo mesmo. Mas hoje eu estou ministrando a palavra de Deus para você, e você que vai estar recebendo. Então dê muito glória, dê muito aleluia, porque Deus está na reunião. Levítico, capítulo 20, versículo 24. Pode guardar a harpa cristã. Lindo, lindo louvor. Eu quero só dizer, enquanto você vai encontrando e se colocando de pé, os que podem, dizer algo para você muito importante. A palavra de Deus diz que a oração dos crentes é como incenso diante de Deus. Diga assim, incenso. Eu não ouvi, incenso. Olhe para cá. A Bíblia diz que os anjos colhem a oração, levam ao trono de Deus, no terceiro céus, e os 24 anciãos que se prostram diante dele, que representam cada hora do dia, as 24 horas do dia, estão em adoração a cada momento. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, todo sacerdote, como os sacerdotes de Davi, de Salomão, do templo mosaico, do tabernáculo, até mesmo o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, quando estava no seu turno, eles ministravam durante 1 hora. Passava-se 1 hora, trocava-se de turno. E isso é o tipo dos anjos que vêm, do turno dos anjos que vêm à terra de hora em hora, para acolher as orações. Então o crente que vem na reunião, não quer levantar do banco para dar glória a Deus, para adorar, não pede, não clama, não se humilha, e termina o culto, ainda vem pedir oração para o pastor, a oração dele não sobe diante de Deus. Por quê? Porque não teve incenso com o nome dele. Aí ele fica perguntando, por que minha bênção não chega? Mas o pastor é tão usado, sapateou, voou, orou por mim, profetizou e não chegou. Porque na hora que Deus está vendo o nome e os incensos das pessoas, o seu nome não está. Então eu vou te ensinar uma coisa. Casa de Deus é lugar de se cultuar. Então quando o Espírito te impelir a dar glória, dê glória. Quando o Espírito te impelir a orar, ore. Quando o Espírito te tomar em algum mover profético, deixe ele te tomar. E fique ligado, porque essa hora, no turno das 8h40 e das 8, das 9, talvez das 10, se o culto for até lá, os anjos vão descer aqui para colher aquilo que você está pedindo. E enquanto a palavra é ministrada, os anjos de Deus estarão colhendo aquilo que você pede em confirmação ao ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, feliz estou por todos presentes, amém? Pela família IPMA, é com vocês que a gente cresce, que a gente aprende, com os pastores, obreiros, com a minha esposa. Estou muito feliz por ser crente e quero subir para o céu continuando crente, de verdade, amém? Sei que não somos perfeitos, mas boca para colocar no chão e no pó, para nos humilhar, e o tentador foge quando ele vê um crente que ama Jesus, amém? Levítico 20, versículo 24, os que encontraram glorifiquem. Oh, tão bom quando as pessoas obedecem o pregador, né, irmão? Porque o pregador está sendo o porta-voz de Deus, então você está obedecendo à vontade de Deus e Deus vai te abençoar. Levítico 20, versículo 24, nós leremos um pouco de Bíblia hoje, porque Deus me deu uma mensagem muito forte e uma revelação, e pela graça dele, eu não sou nada, mas eu tenho encontrado diante de Deus uma graça de ele revelar coisas profundas dentro da palavra. E eu tenho o prazer de compartilhar com aqueles que nos ouvem hoje aquilo que Deus me deu em madrugada de oração. Quantos querem ouvir dessa revelação?
Então leremos primeiramente, e é mistério, hein? Porque a irmã deu Josué, e o texto na verdade está em Josué, mas só leremos aqui como base, depois pularemos para os outros capítulos, amém? Então, capítulo 20, versículo 24, e diz assim: e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Vou ler mais uma vez. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Coloca a Bíblia aí na cadeira, no banco, e pega na mão do seu irmão. Vamos orar pela palavra de Deus. Acredito ser o momento mais importante do culto, porque é por ouvir o Evangelho que nós somos libertos. A fé é produzida pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, tá? Então, mãos dadas, oremos. Senhor Deus, nós te engrandecemos mais uma noite, mais um culto da família. Ó Espírito Santo que estás aqui, eu te peço que o Senhor continue a operar. Eu te peço, Espírito de Deus, abençoa cada ouvinte. Abençoa também, Senhor, as crianças que ainda não entendem essa mensagem, mas que possam estar guardadas de todo espírito de inquietação, de opressão, de perturbação. Que anjos, meu Pai, já desçam aqui para combater contra as retaliações do inferno. Eu decreto a derrota de Satanás mais uma vez, e a vitória da igreja que ama Jesus Cristo. Fala conosco. Aqui está a família cristã, aqui está a família que crê no teu nome. Guerreia por nós, Senhor. Usa a minha vida e dê entendimento e graça a todos que estão conosco aqui. É o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo. Crente que é pentecostal, com línguas estranhas, adore a Deus, porque Ele está neste lugar e é digno de toda a glória e de toda honra. Amém. Se assente no seu lugar, de preferência com a Bíblia preparada para as leituras que faremos aqui. Mas antes eu quero rapidamente dar uma introdução a respeito do contexto da mensagem aqui lida. Nós sabemos que o livro de Levítico se encontra entre os 5 livros que compõem o Pentateuco. E sabemos que, escrito por Moisés, relata a história de um povo, descendência de Abraão, que foram parar no Egito por causa de uma grande fome que houve na terra, e também por um propósito específico através da vida de José, filho de Jacó. 400 anos este povo fica no Egito, até um ponto que levanta-se um faraó que não conhecia José, e muito menos o que José fizera em benefício do Egito, e começou a castigar, começou a oprimir, começou a humilhar o povo que é povo exclusivo e propriedade do Senhor. E quando este povo, não aguentando mais as chicotadas, o trabalho suado nas fábricas de tijolos e outras coisas mais, eles clamam a Deus, e Deus, ouvindo eles, levanta um libertador, e o nome dele é Moisés. Diga assim: Moisés, o mesmo escritor deste livro. E quando Moisés se levanta, Deus dá a ele poder e autoridade para efetuar sinais e prodígios e maravilhas, humilhando o Egito, Faraó e seus deuses. Nós sabemos das 10 pragas enviadas naquele lugar. Nós sabemos da travessia miraculosa do Mar Vermelho. O povo
Aquela geração viu com seus olhos o que Deus estava fazendo, coisas inefáveis e inéditas no meio do mundo real. E entendemos que, pela história que nos é contada pela palavra de Deus, este povo atravessa pelo deserto com a promessa de receber uma terra que mana leite e mel, terra que é dada por herança ao povo que Deus escolheu, a descendência de Abraão. E esta terra é terra prometida, é terra confirmada, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que fala não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Só que há uma geração que precisa crer nessa promessa para tomar posse. E a trajetória seria sair do Egito, passar pelo deserto, não ficar, passar pelo deserto e entrar, adquirir, possuir a terra prometida. E o versículo nos diz: eu, Senhor, sou santo. A palavra nos diz aqui no versículo de número 24 que Ele é o Senhor Deus que separou. Santidade significa separar-se. Então, ao mesmo tempo que Deus promete a terra, aleluia, eu louvo a Deus porque Deus é perfeito, Ele diz: eu sou separado e vos separei das demais nações. Então entenda uma coisa, diga assim: Deus tem terra prometida para mim, mas Deus é separado e eu também tenho que ser. Só os que entenderam isso glorifiquem a Deus. E estudando o texto, eu recebi do Espírito Santo uma revelação maravilhosa. E essa revelação se aplica à vida de cada crente que está aqui. Diga assim: essa palavra é para mim. Agora pega no ombro do seu irmão, dá uma apertada assim até a clavícula dele, dá uma estralada, porque talvez ele possa estar com sono ou pensando no fantástico. Diga para ele: essa palavra é para você. Rapaz, tem gente que leva a sério, irmão. Você vai deslocar o ombro do irmão. É brincadeira. Olhe para cá. E como eu disse, essa palavra se aplica a cada um de nós, porque ela é um tipo, uma tipologia. O Antigo Testamento nos mostra sombras e figuras, e o Novo Testamento nos mostra realizações. Então, se o tipo está no Antigo Testamento, o antítipo está no Novo e está aqui em nós. Então você vai entender que quando Deus fez essa promessa, eu estudando a promessa, eu estudando a caminhada, estudando os princípios para se chegar a essa promessa, os erros, as falhas, aquilo que foi de bem, aquilo que foi de mal, enfim, eu vi 3 gerações dentro dessa promessa. E se eu fosse dar um tema para te ajudar a entender, eu diria que essa mensagem poderia chamar-se de 3 gerações e uma promessa. Tem glória a Deus aí? 3 gerações e uma promessa. E quando eu li, eu entendi pelo Espírito Santo que dessas 3 gerações, diga uma, é a que o Senhor escolheu, ou a que o Senhor quer. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Josué, como a missionária leu há pouco. Voa aí umas páginas, uns livros à frente. Você vai encontrar o livro do príncipe dos exércitos de Israel, Josué, capítulo 5, versículo de número 6. Peço que você leia, peço que você preste atenção, peço que você cultue, porque há uma bênção nesta palavra hoje para nós. Josué, capítulo 5, versículo 6, acompanhem comigo, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor,
aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que emana leite e mel. Olhe para cá, eu estou me arrepiando com a revelação. Oh, Rachete, Osui Canás. Como esta palavra é carregada de uma autoridade. Olhe para cá. A primeira geração foi a que recebeu a promessa. Eles clamaram, eles estavam sendo humilhados no Egito. E a igreja sabe que o Egito é o tipo do quê? Do quê? Do mundo opressor. O faraó é o tipo do sistema de Satanás. E quando Deus ouve, Deus faz uma promessa. E essa promessa tem 3 estágios. Primeiro, Egito. Segundo, deserto. Terceiro, terra da conquista. O Egito é o lugar onde Deus quer tirá-los. O deserto é o processo, é o caminho intermediário. E a terra é o lugar da possessão, da estadia, da permanência. Essa geração sai com a promessa. Moisés diz a Faraó: olha, eu quero que você libere o meu povo para celebrar uma festa no deserto. E após essa festa, eles irão possuir a terra deles. Como o Faraó, com o coração endurecido da parte de Deus, rejeita obedecer à vontade de Deus, o Senhor começa a liberar juízos. E essa primeira geração começa a ver praga de rãs, de mosquitos, de saraiva, tempestades. O rio Nilo, que é até hoje a base da sustentabilidade do Egito. O Egito não tem nada se não for do Nilo. É uma nação muito pobre, muito amaldiçoada. E aquela base de sustento se torna em sangue. Os peixes morrem, apodrecem e sobem aquele mau cheiro. E o povo de Israel começa a ver maravilhas e sinais. O cajado de Moisés se torna em serpente e outras coisas mais, e eles vão seguindo a Moisés até o momento que eles estão diante do mar Mediterrâneo. E lá diante daquele mar, Deus coloca uma escuridão entre o exército de Faraó que vinha atrás perseguindo e o povo de Deus que estava à frente. E eles já estavam vendo coisas inefáveis. Eles viam os anjos do Senhor dificultando as rodas para que eles não chegassem e matassem aqueles que para eles eram prisioneiros, mas para o Senhor eram pessoas que nasceram para ser livres. Eu quero dizer uma coisa aqui, debaixo de uma unção profética. O mundo, o homem pode olhar para você e dizer: você é um escravo, você é um prisioneiro. Mas eu quero dizer para você: você não é prisioneiro nem escravo, você é livre pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos livres. E se alguém ainda na nossa família se encontra preso, ele não é um preso, ele está preso. Tem uma diferença de ser e de estar. Estar é só um tempo, ser é algo vitalício. E pessoas que muitas vezes estão presas não serão mais presas, porque a liberdade um dia chega àquele que clama. Aquele povo ver as maravilhas e o mar que abre e faz com que eles passassem com os pés enxutos, é o mesmo que engole o exército de Faraó. E quando eles chegam na beira do mar Mediterrâneo, do outro lado, eles começam a ver as ondas do mar levando os corpos, os cadáveres dos exércitos de Faraó sobre a beira da praia, todos eles mortinhos da silva. Miriam pega um pandeiro e começa a tocar e louvar o Senhor por essas maravilhas. E não é só isso que aqueles povo começa a ver. Eles começam a ver colunas de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Eles veem descendo do céu baunilha chamada de maná, codornizes, água saindo da rocha e coisas do outro tipo, como sandálias que cresciam junto com o pé das crianças, roupas que não se envelheciam e nem se rasgavam no deserto. Fora a glória de Deus que descia na tenda do encontro para falar com Moisés. Aquele povo viu de tudo, mas
Mas a Bíblia diz que Deus tirou com eles. E o que eu li aqui é que Deus decidiu matar todos no deserto. Deus disse: eu farei os vossos corpos vaguearem até caírem no deserto, pois não entrarão na minha terra. Você começa a ver, mas um Deus que prometeu que o povo entraria, agora diz que eles não vão entrar. Essa primeira geração que recebeu a promessa morre no deserto. E eu falei: Espírito Santo, o porquê? É claro que eu já sei que eles murmuraram, eles se levantaram contra a autoridade, não entravam na visão, eram rebeldes, mas o Espírito Santo me bradou e disse ao meu coração: ei, esta geração que nasceu no Egito, e eu estava estudando alguns significados da palavra nascer, entre outras coisas, significa romper, gerar-se, surgir, brotar. O Espírito Santo me disse: essa geração que surgiu no Egito serve de aviso para você e para todos aqueles que buscam a minha presença. Pergunta assim: que aviso é esse? Mais alto: que aviso é esse? O aviso de Deus é que há pessoas no nosso meio que se assemelham às pessoas do passado, a essa primeira geração. Por quê? Porque eles receberam a promessa, eles decidiram sair do Egito, mas os seus corações ainda estavam no Egito. Egito é lugar de mundanismo, de politeísmo, de imoralidade, de zombaria, tudo que se relaciona a Deus. Ali eles cresceram vendo cultos pagãos, eles cresceram vendo o nome de Deus sendo zombado, adulterado, eles cresceram em meio ao pecado, à imoralidade, a tudo aquilo que Deus enoja e vomita. E quando Deus fala: eu vou tirar o meu povo dessa podridão, eles saem com seus corpos, mas os seus corações ainda desejam os deuses do Egito. O negócio apertou, porque Deus está mandando dizer: assim tem pessoas dentro da minha casa, que eu fui lá, tirei ele do Egito, o corpo dele está aqui, caminhando rumo à terra, mas o seu coração ainda quieto. Se você não entendeu, corações que ainda querem o mundo. Ah, eu estou tão triste naquela igreja, Deus não usa mais vasos para falar comigo, eu não sinto mais poder, presença. Ah, mas que saudade daquele tempo que eu tomava uma pinga, uma cachaça, uma cerveja com os meus amigos e ia para a balada. Os tempos das drogas, da prostituição, da adoração aos deuses. Esse povo morre no deserto. Nasceram no Egito, porque vieram com Jacó, através do propósito de José, 75 almas. E aquelas 75 almas prosperaram lá dentro, e dos que nasceram no Egito, sendo o povo de Deus, mas nasceram lá, quando Moisés tira o povo, já são 3 milhões de pessoas nascidas lá. E exceto 2, Josué, Calebe, todos eles morrem no deserto. Vai pegando aí, porque Deus já está falando aqui. Promessa. Aí eu falei: Deus, mas o Senhor prometeu e a geração morreu. E agora? Aí Deus falou: eu sempre tenho um plano B. Aí a Bíblia diz que levanta-se outra geração, a segunda geração dos escolhidos, que receberam a promessa. Diga assim: segunda geração.
Olhe para cá. Recapitulando, a primeira nasceu no Egito. Não se submeteu ao processo do deserto. Porque todo crente, eu vou ter que voltar aqui na primeira geração. Todo crente, quando ele aceita Jesus, Deus fala com ele de uma forma sobrenatural. Para ele ficar encantado, ver que Deus é Deus e nem maconha, nem bebida, nem nada substitui a maravilha da loucura da pregação do Evangelho. Mas agora você já é crente. A Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos. Se sinais salvasse, Israel era o povo mais perfeito. O povo que viu sinal e maravilha, e foi o povo que deu mais trabalho. Então não fica servindo a Deus por causa de sinal. Eu quero ver se é Deus naquela igreja, se o profeta revelar a minha vida. Vai se converter, porque aqui não é fugioca, nem revelação de foto barata. Aqui é casa do Deus vivo, e quem adora Ele adora em espírito e em verdade. Aqui é só, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Não se submeteram ao processo do deserto. Queriam voltar. É bom conhecer um pouquinho de Bíblia. O meu justo vive pela... Eu esqueci. Eu não lembro mais. É pelo quê? E se ele... Eu esqueci. Recuar, a minha alma não tem. Se você estava pensando em recuar, hoje é o dia de você se arrepender, enquanto ainda há esperança para você entrar na terra. Levanta a mão para receber a tua vitória hoje, porque o Senhor te escolheu para entrar e não para recuar. Espírito Santo de Deus. Queriam o Egito. Saudade do pepino, do alho porro, das festas. Morreram no deserto. O deserto não é lugar de morrer, é lugar de se passar. Mas morreram lá. Aí nasce uma segunda geração. E essa segunda geração não nasce no Egito, nasce no deserto. Diga assim, a segunda geração. Só quem é crente, a segunda geração nasceu no deserto. Versículo de número 7, referente à segunda geração, ao que o texto diz. Josué capítulo 5, versículo de número 7. Porém, em seu lugar, no lugar de quem? Da primeira, que morreu, pôs seus filhos, a segunda geração. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu, versículo 8, que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio, ou vergonha, a vergonha da humilhação, de voltar atrás, do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Agora você vai lá no final do livro de Josué, capítulo 24. E o versículo de número 31. Olha o que o texto nos diz. Josué capítulo 24, versículo 31. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é palavra para toda a sua vida. Serviu, pois, Israel, a segunda geração, ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam toda a obra
que o Senhor tinha feito a Israel. Olhe para cá. A palavra de Deus diz que a segunda geração entrou na terra com Josué. E eles nasceram aonde? Quem está ouvindo a pregação, eles nasceram aonde? No deserto. Eles nasceram no deserto e entraram na terra. A gente começa a ver que Deus leva a sério a sua promessa. Eu aprendo uma coisa aqui, levanta a mão. Se tem uma geração que não quer as promessas de Deus, se prepara que Deus está levantando outra. Mas Ele vai dar a terra prometida para crente fiel. Não interessa o que está acontecendo, só sei que eu faço parte dessa geração que quer a promessa. E se é você, pode levantar mais alto e receber, porque Deus te dá. Aleluia. Diga assim: eu quero. Ah, não, mas faz aquela carinha assim de pidão. Diga assim: eu quero. Faz o olhinho do Shrek, do gatinho do Shrek agora, vai. Olha para o céu e diz: eu quero. Que lindo. Tem que querer. Agora a gente vê que a segunda geração que nasce no deserto entra na terra e permanece fiel por toda a sua geração. Aí eu fui estudar e o Espírito Santo me confirma a continuidade do raciocínio. Que aquela geração, segundo o capítulo 24, versículo de número 31, a palavra diz que a segunda geração que nasceu no deserto viu o quê? A obra, olha que lindo, que o Senhor tinha feito. Eu falei: que obra é essa? Que obra é essa que o Senhor fez a Israel? Olha para cá. Quando eles nasceram no deserto, sabe qual era a canção de niná dessa segunda geração? Não era do boi, 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 da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Isso é coisa de gente que não tem Deus. Cultura pagã. Eu ouvi essas trevas quando era criança. Por isso que eu cresci atribulado e Jesus teve que entrar na minha vida, irmão. A mãe põe o menino para dormir com um boi da cara preta. Entrega a criança para o demônio. Com a maior naturalidade. Só a misericórdia de Deus, né? Não era isso que eles ouviam. Eles ouviam canções dizendo: houve um Deus em Israel, um Deus muito fiel, que pegou o povo que estava com medo e fez abrir o mar vermelho. Faraó vinha atrás, mas Deus disse: não existirá jamais, porque aquele que eu escolhi será livre e ninguém vai impedir. Aplauda ao Senhor pela imaginação fértil do pregador. Eles ouviam histórias do Deus e diziam: olha, filho, o meu Deus, o seu Deus, abriu o mar vermelho para a gente. Ele fez chover pão do céu. Está vendo essa sandalinha que já está desse tamanho? Ela era desse tamanhozinho e cresceu no seu pezinho, meu filho. Esse Deus é santo, Ele é todo poderoso. Eles ouviam as obras que Deus fez lá no Egito, que Deus havia lançado pragas lá, matado os primogênitos, até os animais do povo de Deus era guardado. E essas obras do Egito eles ouviam falar e guardaram no coração. Mas a obra dos sinais do deserto eles presenciaram. Deserto é lugar de sofrimento, de luta, de cansaço. A gente anda e parece que não sai do lugar.
Aquela geração nasceu no deserto e andava, e foram 40 anos andando, eles não entendiam o que estava acontecendo, e eu sei que ninguém quer ficar no deserto, mas Deus está dizendo: o deserto é o lugar onde eu preparo aqueles que têm a promessa para permanecerem, chegarem e permanecerem na terra da promessa. E eu vou repetir: deserto é lugar que Deus prepara o crente para conquistar a promessa e permanecer nela. Aí você pode aplaudir o Senhor por isso. Chegar não é o suficiente, tem que permanecer. Eu estou cansado de ouvir umas pessoas que estão uma treva, uma infelicidade. Chega, só dá mau testemunho, só fala mal dos outros, apronta, envergonha o nome de Jesus Cristo, tem a cara de pau de olhar para a gente e dizer: ei, irmão, você está me vendo aqui hoje assim, mas eu já fui crente, eu já fui pregador, eu já fui levita, já foi. Não é mais. Quem vive de passado é museu. Gente que luta, eu quero a promessa, Quando a promessa chega, não persevera em servir ao Senhor. O deserto foi aonde eles nasceram. Isso é muito forte. Só o Espírito Santo para dar entendimento à nossa cabeça do que Ele está falando conosco hoje. Ele está dizendo para você que se você verdadeiramente não nascer no deserto da sua vida, pastor, o que o senhor está pregando eu não estou entendendo, eu vou te explicar. O crente, quando ele está no mundo, no Egito espiritual, sendo oprimido, sem Deus, nas trevas, Deus vai lá, levanta alguém para pregar para você, fala do amor de Jesus, ou você visita uma igreja como essa, sente a presença, sente as cadeias quebrando, aceita Jesus como teu Salvador, e Deus te promete vida eterna e vida abundante. Você começa a seguir, só que na hora que você começa a seguir, tudo aquilo que Deus não te deu, Ele começa a tirar. Ele começa a tirar. Ele vai tirando a riqueza que você conseguiu, que não foi Ele que deu. Ele tira as vestes que você recebeu dos deuses para te dar outro tipo de vestes. Ele vai tirando toda a sua cultura, todo o seu entendimento. Ele vai te abatendo, vai te levando no deserto, aonde você vê: ei, o que eu tinha eu não tenho mais. Você se sente só, você se sente sem nada. Aí sim, Jesus está trabalhando na sua vida. Todo carrapicho, tudo aquilo que você aprendeu no Egito, não pode entrar na terra com você. Tem gente que insiste em levar coisa do Egito, apetrechos do Egito, amparatos do Egito, pensamentos do Egito, raciocínio do Egito, adoração do Egito, roupa do Egito. Ei! Na terra prometida não entra nada do Egito. Se fosse para entrar, Deus não te tiraria de lá. Por isso que você via outrora um traficante de boné e bermuda, hoje de terno. E antes que falava gíria, hoje fala um português mais ou menos bom de se ouvir. Coração novo, postura nova. Xandoresui, quem faz isso é o deserto. Só o deserto tem poder de tirar isso. Se o crente não passar pelo deserto, ele continua arrogante, metido, cheio de pombagira, cheio de eu, cheio de não me toque. Por isso fica um crente deformado, e Deus não coloca crente deformado no lugar da conquista. O Senhor está falando: para de reclamar do deserto e deixa Deus trabalhar. Aquela geração não queria voltar para o Egito, nem ir para lá. Por quê? Porque nunca experimentou
as porcarias daquela terra. E toda vez que eles ouviam falar do Egito, ouviam falar de um lugar ruim. Então eles nunca queriam ir para lá. E outra coisa, eles nunca estiveram lá. Como é que eles iam desejar algo que nunca provaram? Tá pegando aí? Tem gente que não pegou. Mas eu vou profetizar e vai acontecer na sua vida. Deus está tirando todo o desejo da sua vida das coisas do Egito. Deus está te fazendo nascer do deserto. Você vai nascer no deserto e não vai ter nem lembrança do passado, do Egito, daquela porcaria. Você só vai ver o deserto e vai aprender com ele e olhar para frente e saber que tem uma terra lá. Eu profetizo, é do presente para o futuro. O que passou, passou. Vai largar de ter saudade daquele namorado. Você já casou, minha filha. Vai nascer nesse deserto e Deus vai ter que te amassar mais. Quando o crente nasce no deserto, aí ele prossegue para a terra prometida. Deserto na sua vida é Deus. Eu sei que ninguém quer passar, eu também não quero, mas é necessário. Pega no ombro do seu irmão e diga assim: o deserto é necessário para você não se corromper quando chegar na promessa. A segunda geração, ela nasce no deserto. Ela foi tratada no pouco, no nada. Aprendeu da glória a Deus no nada, no deserto. Tem um versículo no Novo Testamento, Jesus ele diz isso, que aquele que não é fiel no, não será no. Não adianta pular a etapa. Quer o muito? Tem que ser fiel no pouco. Tem que servir. Só quer dar glória a Deus quando é congresso, é festa, os vasos estão voando. No culto da família fica aí, não tem tocador, não dá glória. Só porque todo dia você vê minha cara, não adora mais Jesus. No deserto tem que mostrar fidelidade. Geração que fica falando: eu não fui para a igreja por causa disso. Eu não estou servindo a Deus por causa daquilo. Não nasceu no deserto. Porque quem nasce no deserto sabe que nada impede ele de prosseguir e de adorar. Tem que nascer no deserto. Crente que nasce no deserto é crente de qualidade, é crente aprovado, lapidado, experimentado. Satanás tem medo dele. O crente que nasce no deserto foi fiel no deserto, naquela prova. Diz que até a sarça lá, a planta era tão estranha que nem fogo pegava. No meio das víboras, dos escorpiões, das serpentes, dos povos inimigos, dos foram fiéis. Quando chega na terra, o diabo fala: vixe, esse aí vai tomar posse de tudo. Eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que abrir mão desse espaço, porque chegou um crente experimentado e moldar no deserto. Cadê esse crente? Cadê esse crente que está sendo moldado no deserto e dá glória na hora da prova? Levanta a mão para exaltar. Deserto, humilhação, luta, falta. Sabe o que eu ouço de Deus? Cada vez mais forte. Cada dia no deserto Deus fala: cada vez mais forte.
Irmão, unção de crente que passou pelo deserto. Ah, irmão, você sabe na hora. Tá pregando, tá louvando, tá evangelizando, você vê a diferença de quem passou pelo deserto e quem não passou. Tem um peso de autoridade. A palavra dele tem um peso de autoridade que os demônios estremecem. Quem dá isso? Só o deserto. E por que você quer pular ele? Então a segunda geração é a geração que entra e conquista. Tudo que vinha na terra prometida para tentar parar eles, porque não pense que a terra estava vazia, arada, esperando eles chegar. Não, tinha Gigazeu, Jebuseu, Eveu, Eteu, Filisteu, um monte de eu. Quando vê os gigantes, vai ser mole. A gente já matou leão, urso, serpente. Quando os espias da primeira geração que não entraram foram espiar a terra, aquelas crianças, aquela segunda geração viu um cacho de uva que era do tamanho de um homem. Precisava-se de 2 homens para levar um cacho de uva. Eles disseram: olha aí o que Deus tem para nós. Nós aqui comendo só bolo de baunilha todo dia, já cacho de uva, tâmara, aleluia, uma aguinha do rio para banhar. Esse Deus tem. Diga assim: tem para mim, tem para mim, tem para mim, promessa, tem terra. A segunda geração nasceu no deserto, foi tratada no pouco, não conheceu o Egito e valorizou a terra. Nasceu no deserto. O Egito não seduz. Deus está fazendo isso aqui. Deus está tirando lembranças de pessoas aqui do Egito. Você vai nascer do deserto. Eles não tinham outra escolha, foi o lugar onde eles nasceram, então eles tinham que adorar, e isso fez eles fortes. Por isso, não despreze os vales da sua vida, porque são nos vales da sua vida onde você mais aprende com Deus. Negócio que aqui o povo de hoje só quer agora é só vitória. Nem plantou, irmão. O levita canta o hino aqui, chegou na igreja hoje, aí canta o hino agora, é só... Até a irmã lá que passou pelo deserto, pela humilhação, pela luta, fiel, obediente, sem desviar, na bênção, suportando tudo por amor a Jesus. Aí ela canta, chega a lágrima, sai e diz: agora é só vitória. Mas tem gente que não pagou nenhum preço. Chegou agora e está agora, é só vitória. Cheio da pompa, cheio do mundo, cheio do Egito, cheio da falsidade, cheio de carrapicho. Agora é só vitória nada, moleque. Vá para o deserto aprender a ser crente. Vá tirar a boca da teta da vaca do Egito e vai aprender a comer maná. Eu sinto Deus aqui. Tem glória a Deus aí? Aleluia. Crentes fortes são gerados no deserto. Crente que aprova, só aproxima ele. Ai, me arrepiei, vou passar esse rolo aqui, Deus mostrou agora. Deus está falando, tem crente que quanto mais ele passa a prova, mais ele foge. Mas se tem crente aqui, ai Jesus, eu vou profetizar, que quanto mais aperta, mais você está na presença de Deus. Quanto mais levante vem, mais você quer Jesus. Quanto mais prova vem, mais você está na casa dele. Ai meu Deus, ai meu Deus. Nem capeta, nem Satanás, nem demônio toma a sua bênção. Ela vai chegar. Aponta o dedo para você e diz: vai chegar, vai chegar, vai chegar.
como Deus gosta de crente assim, gerado no deserto. A solidão, o sol do deserto, as feras não intimidam ele. O negócio aperta, ele é o crente suco de laranja. Deus mandou falar aqui. Pastor, o que é isso? Quanto mais aperta, dá caldo, irmão. Quanto mais espreme, mais caldo, mais um. Só a geração que nasce. Permaneceram, já estou correndo por causa do horário. Agora você já está no fim do livro de Josué. Anda umas 2, 3 páginas, vai para o próximo livro dos Juízes, que eu quero falar sobre a terceira geração. E Deus me falou, ainda há uma terceira geração no meio dessa promessa. Capítulo 2, versículo 10 ao 14. Estou encerrando. Capítulo 2, versículos 10 ao 14, a terceira geração. Quem é a terceira geração? Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração. Ele está falando da segunda, que morreu. Foram congregadas seus pais e outra geração após eles, a terceira, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco, olha aí, a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores. E os roubadores e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Pega no ombro do seu irmão aí. A terceira geração é a geração que os seus pais foram o exemplo de uma vida de fidelidade com Deus. Porque aqueles que pertenceram à segunda, os seus pais, a primeira geração, não foi exemplo para eles. Mas a terceira geração e última teve os seus pais da segunda, aqueles que nasceram no deserto, como exemplo. E foi essa segunda geração que entrou, conquistou, permaneceu. E quando eles morrem, a terceira geração, que são os filhos daqueles que possuíram, eles começaram a abandonar ao Senhor e servir a outros deuses, deuses da terra de Canaã. Olhe para cá. Isso acontece muito, não só dentro da igreja. Eu tenho conhecido, não poucos, acho que só um pouquinho, isso, não poucos,
milionários. Olhe para cá. Estou citando exemplo. Não poucos milionários, famílias de milionários que por tradição e tradição trabalharam. E não ensinaram seus filhos a valorizar o que as famílias lutaram para ter. E hoje, muitas empresas faliram. Muitos homens de renome tiveram seus nomes depostos na vergonha, porque a geração dos seus filhos não souberam administrar, gastando suas riquezas com o mundo. E com falta de gestão, faliram, perderam tudo da noite para o dia. O que eu entendo? Que aquilo que nós lutamos para receber, nós temos que lutar para administrar e manter. Eu achei lindo um testemunho que eu vi de um homem muito rico que tinha um filho que dava muito trabalho. O filho só queria saber de prostituição, de farra, de bebedeira, de tudo que o mundo oferecia, gastava tudo que ele tinha com o mundo. E o pai desse jovem chamou ele um dia e falou: estou morrendo, e você é o herdeiro da fortuna, e eu quero te dar um presente. Esse homem deu ao filho dele uma Bíblia. E ele disse: eu sei que você não vai ler este livro, mas eu sei que você vai precisar do que está aqui. Esse jovem pegou esse livro, chamado Bíblia, colocou no quarto dele. O seu pai faleceu, ele recebeu a herança, ele gastou todo o dinheiro, com tudo, com seus amigos. Ao menos sequer pegou no livro. E quando ele perdeu tudo, que todos os amigos dele haviam o abandonado, e ele estava deprimido, em desespero, por causa do efeito da depressão das drogas, ele foi abrir a Bíblia. E ele estava querendo tirar a sua vida. E quando ele abre a Bíblia, tem uma carta dizendo: dentro deste livro tem uma chave de um quarto de uma das casas da herança, que você nunca foi lá, e eu sabia que depois que eu morresse você iria lá, e eu quero que você pegue essa chave e abra, porque tem algo para você. Ele pegou a chave chorando. Quando ele foi naquele imóvel que, segundo a escritura e os advogados, não poderia ser vendido, ele subiu no mais alto degrau da casa e abriu a chave. E quando ele abriu a porta daquele quarto, segundo o pai dele tinha escrito e deixado, não tinha nada. Só tinha uma cadeira, uma viga e um cinto. Ele entendeu e subiu naquela cadeira, amarrou o cinto que estava na viga no seu pescoço para se enforcar. Que horrível. Eu tive notícia de um familiar meu, da parte da minha família adotiva, que faleceu dessa forma. A mãe, quando viu aquilo, eu falei: meu Deus, que dor, você vê o seu filho enforcado dentro de casa. E quando ele sobe naquela cadeira e amarra o cinto, que ele pula da cadeira, a viga quebra e cai um monte de dinheiro na casa. E sabe que tinha num dos envelopes do dinheiro escrito: eu sabia que você ia destruir a sua vida por causa dessa herança, mas eu sabia que antes de você se matar, você ia abrir este livro que eu te dei.
E eu estou te dando tudo de novo, porque eu te dou uma segunda chance. Aleluia. Esse jovem se converteu, mas a realidade é que nem todo mundo tem uma segunda chance. E a terceira geração é a geração que nasce no muito e por isso não dá valor. A gente não tem muito tempo de história aqui, eu já estou terminando, mas essa palavra vai falar com pessoas aqui especificamente. Preste atenção. Nós não temos muitos anos de história como ministério, mas é verdade que algumas pessoas estão aqui desde o início, entre elas seus fundadores e os seus primeiros membros, que começaram a obra no deserto, enfrentando leões, capinando matagais, abrindo caminho, para hoje a gente ter essa estrutura que a gente tem hoje. Só que tem pessoas que chegaram agora, com bateria, com guitarra, Deus está falando aqui, com cadeiras forradas, fofas, com banners, com data show, com professor de estudo bíblico, com corpo de obreiros. E você chega com essa estrutura toda, você não dá valor. Como o Espírito Santo chora aqui dentro de mim, dizendo que há pessoas que estão nascendo no muito, e todo filhinho de papai que tem tudo do bom e do melhor não respeita nada nem ninguém, e Deus não quer fazer filhinhos de papais aqui. Ele quer que você, que tem pego uma estrutura, seja da sua família, seja do ministério, valorize. Você entrou numa terra arada, preparada. Outras pessoas sofreram. Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, os mártires do Coliseu sofreram. Diz o verso que o sangue dos mártires é a semente do cristão. Os pioneiros da fé sofreram neste país, para a gente ter um evangelho mais fácil, e a gente não dá valor, não quer conquistar, não quer entrar no reino e conquistar as almas, conquistar a herança, as promessas. Sabe o que aquele povo fez? A terceira geração: a gente já está na terra, para que conquistar? Deixa o Jebusel aí, deixa o Heber, a gente já tem muito. Nosso pai deu tudo para a gente. Para que trabalhar? Para que guerrear? Para que mais? É só vida light. É só hora por mim. É só na igreja nos domingos. É só o dia inteiro na internet, na televisão, e depois vai para a igreja uma vez por semana, achando que isso aqui é a casa da mãe Joana. Esse povo foi destruído dentro da promessa, dentro da terra. Eles começaram a adorar os deuses daqueles a quem eles deviam expulsar. Essa terceira geração que pega tudo fácil, vê o inimigo, não guerreia, deixa ele do lado, toma café com o diabo. Eu vou falar aqui, Deus mandou eu falar. Irmão, nós passamos uma guerra com um espírito de rebelião terrível aqui. Toda a igreja foi alertada pelos pastores, pelos ministros, até o profeta que não sabe de nada aqui pregou, todo mundo entendeu, está na internet. Que essas pessoas se apostataram, se tornaram inimigo da fé, inimigo deste crescimento da obra de Deus, e não deve ser seguida como espelho. Aí vem, só pode ser muito ignorante para fazer uma coisa dessa. Aí você, em vez de estar orando, conquistando, porque pegou fácil, vai caçar ele lá no Facebook, no WhatsApp, e vai dizer que você está com saudade dele. Ah, infeliz. Você não capinou aqui para saber o que a gente passa, né? Pegou tudo de mão beijada? Vai atrás do rebelde.
E ainda tem coragem de dizer: e aí, volta para cá, porque a gente quer você aqui. Eu não quero. Eu falei que Deus ia falar aqui. Não fica triste nem acanhado. Deus não está te batendo, Ele está te alertando. Porque aquele povo, Jebuseu, inimigo, que não gosta das coisas de Deus, o que tem? Aliás, a gente vai fazer um churrasco aqui, chama eles também, vamos apaziguar tudo. Foram lá se misturar. Você lê Bíblia? Lê Bíblia? Essa atitude levou ao povo que estava na terra da promessa, aquilo que tanto lutaram, serem escravizados por 400 anos. Tinha que malhar trigo no lagar, porque lagar é lugar de pisar uva, porque se malhasse o trigo lá fora, vinha eles, dá isso aqui que é meu. Escravo no Egito, tudo bem, mas na terra da liberdade. Quem foi? A terceira geração. Ô Jebuseu. O Jebuseu sai daqui, conquista a terra, manda o Jebuseu embora. E a terceira geração quer trazer o Jebuseu para cá. Diga assim: está repreendido. Em nome de Jesus. Fala assim: eu não sou terceira geração que não valoriza o que meus pais lutaram. Eu segundo, eu nasço no deserto. Quem está comigo fica de pé. Quem está comigo fica de pé. Adora! Terceira geração nasceu na terra da promessa. Não deu valor, pois não lutaram, não pagaram preço no deserto para ter a promessa. Já nasceram no muito e foram escravos na sua própria terra. Olha, a primeira nem chegou na terceira, já morreu na segunda. A terceira que já nasceu na terra, lá morreu também. Mas a vontade de Deus para mim e para você, como segunda geração, é que saiamos do Egito. Quem Deus tirou do Egito aqui, levanta a mão e dá glória. O Egito é uma fase. Você não é de lá. Agora Deus te prometeu a terra, mas antes de chegar na terra tem o processo do deserto. Você é fiel a Deus no deserto, obediente à visão, obediente aos líderes, compromisso, ama Jesus, crente sincero, experimentado, não fica dodói de picuinha, sabe que as coisas são difíceis, dá valor. Aí você passa pelo preparo do deserto e entra na terra, conquista, luta por ela e permanece e desfruta. Jesus te escolheu para isso. Você não é aquele que ama o Egito e quer voltar para lá. E nem a terceira que só porque veio na terra acha que está tudo fácil, fica se misturando com o inimigo, querendo renovar a aliança com quem Deus já cortou. Crente voador, hoje tem internet, não é só para fofocar e dar brecha para o cão, não, é para se edificar também. O profeta pregou aqui, dividiu, soberba, está orando contrário, está querendo destruição, está cavando a própria cova, você vai para a cova com ele se você ficar lá. Você é segunda geração. E eu vou fazer prova disso, já estou entregando. Todo crente segunda geração vai permanecer. Pastora Vânia, se não permanecer, porque não é segunda geração, não está aprovado para tomar posse com a IPMA. Mas se permanecer, pode investir, porque só quem é segunda geração levanta e dá glória. Louvado seja o Senhor. Diga: eu sou segunda geração. Volte para o Egito quem quiser voltar. Faça aliança com o povo da terra de Canaã, quem fizer. Diga assim: eu sou separado.
Eu sou santo. Eu sou segunda geração. Eu fui lapidado no deserto, meu irmão. Sacode ele no ombro aí. Enquanto prepara o playback da pastora Vânia, sacode ele e diz: eu fui lapidado, foi no deserto, meu irmão. Levanta a mão para cima, deixa eu te abençoar. Deus, eu abençoo esta igreja, Senhor. O Senhor falou aqui que o Senhor escolheu segunda geração. E essa segunda geração está diante de mim, diante da tua presença. E eu peço sobre eles agora que toda obra do diabo caia por terra. Todo espírito de engano, todo demônio que ainda veio do Egito com eles, todo demônio que toda coisa do Egito ainda que não presta, vai embora hoje. Porque tem crente nascendo no deserto para ser vitorioso. Tem crente no deserto e está recebendo vitória. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, receba a promessa. Aleluia, vai dando glória aí, igreja. Eita Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Só aquele que passou para o deserto sabe, igreja, quando você entra na terra prometida, é necessário mesmo passar pelo deserto para valorizar aonde Deus vai te colocar. Aleluia. Eita, labra subi, canta, labra subi, anda, labra subi, anda, labra subi, anda, labra. Quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar. Mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Os seus pensamentos são levados e arremessados pelo ar. Assim o coração vem sangrando, noite e dia sem parar. Olha a igreja, só aquele que passou pelo deserto sabe o que é isso aqui. São os devaneiros desta vida que te levam pra lá e pra cá. Assim você é como um rio perdido, procurando pelo mar.